E o silêncio, o sinal para começar. Bom, muito obrigado a todos, muito bem-vindos a este nosso ciclo de conferências e à Fundação Cidade de Lisboa. É muito bom ver tanta gente num dia de tanta chuva, é sinal do interesse, sobretudo, suscitado do nosso conferencista. Muito obrigado a todos por terem vindo. Eu, antes de mais, queria saudar o conferencista por ter aceitado este desafio. Muito obrigado. Queria também saudar o Presidente da Academia de Marinha, que está aqui presente. Muito obrigado, Sr. por ter vindo. O Sr. Investidor da Prefeitura de Coimbra da Casa, não podia saudar, mas desculpe que o saúde também especialmente, nosso Presidente do Conselho de Curadores, nosso Presidente da Prefeitura de Coimbra, o Ministro Tavares, também é da Casa, também precisaria das apresentações, é o monitor deste nosso ciclo de conferências, e eu mais uma vez agradeço toda a imaginação e a pontaria com que nos aponta temas conferencistas, como é o caso de hoje. O Dr. Mário Avelar é sufragiamente conhecido e, portanto, estamos entre amigos e admiradores e, portanto, é um bocadinho redundante eu estar aqui a fazer uma apresentação, mas parece que é de praxe. Portanto, deixe-me só referir o Dr. Mário Avelar, catedrático da área de estudos ingleses e americanos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é membro da classe de Artes, Letras e Ciências da Academia de Marinha e da Academia Portuguesa de História, integrou duas equipes reitorais da Universidade Aberta, foi professor convidado em diversas universidades estrangeiras, sobretudo nos Estados Unidos, numa comissão temática do Instituto Superior de Ciência e Tecnologia da CPLP, é investigador integrado no Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa, integra o Conselho Consultivo do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião da Universidade Católica Portuguesa e é atualmente diretor dos cursos de mestrado e doutoramento em Literaturas, Artes e Culturas Modernas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Para lá disto, é autor de uma vasta obra ensaística, especialmente conhecida, em particular sobre estudos americanos, estudos interantes e estudos fílmicos. Entre os livros mais recentes, tem a Literatura Humana, editado pela Academia de Marinha, Poesia e Artes Visuais, Profissionalismo e é que frase. Permitam-me que pare aqui, porque este seu currículo permitiu-me ver o que é que frase, e portanto aprendi com o seu currículo que era a frástica. Até isso me irrita, muito obrigado. E o essencial foi o Filipe Rossi. Traduziu obras de diversos escritores, de língua inglesa, e autor de dois romances, Os Pentâmetros Gâmbicos e A Inveja, uma novela académica. Tem a poesia da sua autoria reunida sob o título Biografando Melodias no Rumor das Imagens, editado pela Imprensa Nacional. E tem para ela, além da solução das imagens, ensaios sobre estética fílmica. Portanto, hoje venho-nos, nestes nossos poetas e ponentes, falar de Lisboa vista pelo olho dos viandantes. É o tema que a nossa cidade de Lisboa nos diz especialmente, todos imaginam, e estamos muito expectantes e interessados em ouvir a sua conferência. Mais uma vez, muito obrigado, muito bem-vindo. Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu quero agradecer ao Sr. Dr. João Correia Nunes, Fundação Cidade de Lisboa, pelo amável convite para estar aqui hoje. Sou também, igualmente, o Sr. Dr. António Tavares e o Sr. Presidente da Academia de Marinha, assim como o Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade Aberta. Quer Baixa Ana Coelho Correia, todos vós, muito obrigado pela vossa presença e, se me permitem, eu agora vou começar aqui, porque posso mexer melhor. Antes de penetrar no tópico propriamente dito, eu gostaria de fazer um breve preâmbulo para definir algumas categorias e alguns conceitos, assim como o olhar que vou adotar nesta
de ambulação. Começo com a relevância que, na minha opinião, assume a relação entre o indivíduo, o sujeito e o lugar, e como exemplo algo insólito, tendo em conta o tema que hoje nos reúne, o exemplo é o de Walt Whitman, um poeta americano, que em 1855 publica em Brooklyn, em Nova York, um livro de poemas intitulado Leaves of Grass. Isto é, ou seja, folhas de árvore. Num poema intitulado Song of Myself, Canto de mim mesmo, que inaugura uma singular tradição épica norte-americana, Whitman proclama: a minha língua, cada átomo do meu sangue, concebidos deste solo, deste ar, aqui nascido, de pais aqui nascidos, de pais e de seus pais também aqui nasceram, começa agora. E nesta proclamação enuncia o sentimento de pertença a um lugar. Sentimento esse que é indissociável de uma herança, nomeadamente a dos seus familiares que ali o precederam. Esse sentimento de pertença não é, portanto, para ele algo de abstrato. Radica em memórias de gerações pretéritas, em rostos que o tempo diluiu, em breves crónicas e encontros com a história, os grandes eventos ou personagens que dão corpo a múltiplas identidades. Permitam um breve parênteses, faço o texto em escrito. Aqui há um bom par de anos, um amigo, que acho que muitos dos presentes contaram numa reunião, que tinha estado em conversa com alguém de figura pública, que ele enviou, que dizia que estava muito, muito ocupado, muito preocupado com a humanidade, portanto não tinha tempo para as pessoas. Agora, aquilo que eu mostrava aqui é exatamente o contrário disso, a partir de exemplos concretos, de identidades concretas. Por exemplo, um exemplo disto. Fervoroso republicano, o pai de Whitman nomeou os seus filhos a partir dos pais fundadores e de outros heróis da formação da identidade americana. Por essa razão, Whitman escreveu um dia com evidente sentido de humor. Que diria, caro leitor, se eu reclamasse uma relação muito próxima, muito próxima com George Washington, Thomas Jefferson e Andrew Jackson. Muitas vezes tive o imortal Washington às cabalitas. O tronco do sagaz de Jefferson foi rodeado por um dos meus braços, enquanto que os dedos do outro lhe indicavam letras para soletrar. E embora Jackson seja, estranho paradoxo, consideravelmente mais velho que os outros dois, muitas foram as corridas e as cambalhotas que demos os dois. As subtis relações entre a memória e a história convocam necessariamente o segundo tópico que pretendo abordar neste instante, o tópico do esquecimento. Arguto, o filósofo francês Paul Ricoeur, esclareceu que a fenomenologia da memória, proposta, se estrutura à volta de duas questões: o que há para recordar e de quem é a memória. Daí, cito, o dever da memória enquanto imperativo da justiça. Ainda a memória simples província da história. Deste modo, e ainda segundo ele, o esquecimento continua a ser a ameaça inquietante que paira no fundo da fenomenologia da memória e da epistemologia da história. Fim de citação. Que lugar ocupa a singularidade da memória, das memórias de cada um de nós, nestes cenários de encontro com a história com H maiúsculo. E assim transito para o terceiro tópico preliminar. Num livro intitulado Encontros com o Silêncio, o teólogo jesuíta alemão Karl Rahner propõe uma imagem que identifica a singularidade da nossa memória individual. Ao convocar o seu passado em determinado momento, ainda não crepuscular, da sua vida, elabora esta imagem. A vida como uma coluna militar, da qual participamos desde que nascemos. Em determinados instantes, alguém a abandona silenciosamente. Entretanto, outra pessoa a ela se juntará. Até que, em determinada altura, ao olharmos para trás, constatamos que são poucos, muito poucos, os rostos que nos acompanham desde o início da jornada. É uma bela, ainda que melancólica imagem com a qual, por certo, nos identificamos. No entanto, algo fica para dizer. E quando olhamos para a frente, o que vemos? Mais tarde ou mais cedo chega um momento da nossa vida em que olhamos adiante e constatamos que já não existe um único rosto entre aqueles que sempre nos acompanharam e asseguravam as tais memórias, narrativas, banais narrativas, banais episódios. Resta-nos então recorrer a fragmentos de imagens, de narrativas que fomos acumulando e que tantas vezes difusas persistem na nossa memória.
Nesse sentido, tentamos encontrar nexos entre fragmentos aparentemente distantes uns dos outros, como o historiador da arte Avi Warburg nos ensina. E o cinema, na minha arqueologia pessoal, pode ser uma fonte valiosa nesse domínio. Tendo concluído este breve preâmbulo, identifiquei conceitos estruturantes da leitura que se seguirá e indiciei algo não menos relevante, que esta deambulação é a minha, a de uma memória, de uma vinculação no lugar, aquele que Augusto Abeleira um dia designou Enseada Amena. Esta, reitero, não é a abordagem de um historiador, de um sociólogo ou de um qualquer outro cientista social, mas apenas a de alguém que foi configurando a sua identidade no encontro com as artes, livros, filmes e também memórias que foram legadas por gerações que o precederam. E assim, esclarecimentos feitos, começa a deambulação pela cidade, seguindo o exemplo de Platão na República, por onde a razão como uma brisa nos levar. E ela leva-me até um lugar não longe deste, onde nos encontramos hoje, os estúdios da Tobis, e ao ano de 1949. Aí decorriam então as filmagens do filme de Leitão de Barros, intitulado Vendaval Maravilhoso, tendo como protagonista Amália Rodrigues. A rodagem pressupunha a existência de um considerável número de rostos, de nomes que o tempo foi diluindo, rostos como nesta fotografia da equipa dos fidalgos da Casa Morisca de Artur Duarte. Um filme que, por ironia da história, do acaso, também ele se perdeu no tempo. Hoje restam apenas alguns fragmentos preservados na Cinemateca. Ora, um desses rostos que também integrou a equipa de filmagens do Vendaval Maravilhoso dava pelo nome de Francisco Duarte e foi identificado em locais do olhar de José Matos Cruz, devido ao seu trabalho a nível da cenografia de vários filmes daqueles anos. Também como figurante, a sua presença pode ser registada em vários filmes, nomeadamente na famosa cena em que Vasco Santana interpela um candeeiro, ou em Charmite, o Jorge Bruno do Canto, com Jacinto Ramos em lugar de destaque. O mesmo Jacinto Ramos que, 40 anos depois, se juntaria a um reconhecido criador do mundo do fado e alguém profundamente envolvido na noite de Lisboa, dava pelo nome de Constantino Menino. Para conceberem um espetáculo tendo este género como tópico, como fazer uma digressão pelos Estados Unidos que iria culminar em New Orleans e, tanto quanto me lembro, ao Preservation Hall. Interessante coincidência, um novo nexo emerge, pois Constantino Menino era meu sogro. Claro que não naquela altura, na altura de Charmite, não. Curiosamente, o apelido Duarte, do qual era conhecido naquele universo, havia sido herdado de sua mãe, sendo Fernandes herança paterna. E era como Francisco Fernandes que era conhecido e procurado pela polícia política da altura, devido a uma outra atividade, a de militante anarquista, ou antes, sindicalista revolucionário, corrigiu-me ele um dia com alguma ênfase. Este detalhe permitiu-lhe viver mais de uma década por estes lados e de ser inclusivamente fotografado por detrás de Salazar quando da inauguração da exposição do mundo português, antes de partir para o Brasil rumo aos estúdios da Cinédia. Assim se vão configurando diálogos e encontros como este, que Fred Kradhofer concebeu a partir de miniaturas criadas por Francisco Duarte para aquela exposição. Mas estas são outras histórias. Interessa-me nesta deambulação, no dia de 1949, em que as filmagens de Vendaval Maravilhoso acabaram mais cedo, para que a equipa rumasse à casa de Francisco Duarte, em Campo de Ourique, para o copo d'água do casamento da filha ali nascida há 23 anos, com um jovem de sua idade, também ele ali nascido, de pais ali nascidos, o namoro que nascera nos bancos da Escola Machado de Castro. Ali, rezam as crónicas, Amália interpelou: Chico, vai buscar umas velas e apaga a luz, vamos cantar o fado. E ali se cantou o Fado Amália, de Frederico Valério, numa casa entretanto invadida pelos vizinhos, ávidos de ver a Amália, em casa de São Francisco. Alguns anos depois, o jovem casal rumou a uma então bela vila, a meia dúzia de quilómetros de Lisboa. Dali regressaria a Lisboa num dia de maio de 1956, até um lugar hoje desaparecido, a maternidade de Magalhães Coutinho, onde nasceria o infante. Alguns dias depois o infante rumaria também ele, não pelo seu próprio pé, para a nova morada, onde cresceria entre rostos amigos, como de José Garcês, que decorou a Casa dos Brinquedos no Jardim, decoração essa que ele recuperaria para a capa de um romance sobre as deambulações de um jovem na Lisboa dos anos da Revolução. E também hoje, em remotos lugares, que inspiraram alexandrinos, redondilhas maiores e outros versos menos regulares de cidades de refúgio,
e de seduções do infante, hoje reunidas, como foi, aliás, referido há pouco, em coreografando melodias no rumor das imagens. Dali partiria para incursões irregulares à terra, à terrinha. Não uma aldeia perdida, alguns neste país, mas sim à capital do Império, em Enseada Amena, guardando na memória sons, fragrâncias, lugares, luminosidades, histórias, espaços percorridos, conduzido pela mão da mãe, como refere o belo poema de Edith Stein, ou pela mão do pai, até aqueles dois fragmentos do lado esquerdo, um junto à igreja de Santa Isabel e o outro, o Centro de Estudos Geográficos na Faculdade de Letras. Esse edifício do lado, portanto, junto à igreja de Santa Isabel, era o Instituto de Meteorologia, era ali que funcionava antes de ir para o aeroporto. Estudos Geográficos na Faculdade de Letras dizia, portanto, o outro lugar. Portanto, e foi ainda criança, que conheci Orlando Ribeiro, Manuel Viegas Guerreiro, Jorge Gaspar, Veríssimo Serrão, Marília do Amaral, Raquel Soeiro de Brito, Suzane Davo e alguns corredores que nunca mais abandonei. Tenho de contar apenas este episódio, que há uns 20 e tal anos houve uma exposição sobre o professor Orlando Ribeiro na Universidade Aberta, uma exposição que tinha vindo da Faculdade de Letras e que dois colegas, a Manuel Malheiro e o Jorge Trindade, levaram para a Universidade Aberta. E quando estávamos à espera da professora Suzane Davo, ela chegou, portanto, o professor David Amaral pegou por mim no braço e chegou-se ao pé dela e disse assim: Suzane, você sabe quem é que o senhor vice-reitor? E ela disse: não sei, é o filho do Avelar. E ela voltou-se e disse: tão crescido. Com a adolescência, irradiante e o estado universitário, a Enseada foi-se ampliando e novos sons, novos lugares, novas luminosidades, novas fragrâncias iam emergindo, assim como a consciência de que esta aldeia exigia um regular exercício de visão periférica. Refira-se naqueles tempos a história do lobo mau, ainda era entendida como parábola e não literalmente, como hoje muitas vezes acontece. Um dos aspectos interessantes desta coleção de fotografias que eu fui fazendo, de imagens, foi ter descoberto, ou ter, enfim, racionalizado o facto de, durante a segunda metade dos anos 70, princípio dos anos 80, eu ter visto todas as peças de teatro da cornucópia, da Comuna, da Barraca e do Novo Grupo. Inclusivamente uma da Barraca vi 3 vezes em 3 sítios diferentes de Lisboa. Portanto, foi uma presença do teatro que naquela altura foi de facto, e eu quis fazer essa referência. Tem ali uma fotografia do lado direito em cima da Comuna, dos atores da Comuna naquela altura. Uma vez uma amiga me contou que uma senhora jovem, queria fazer um curso de teatro e foi para Londres para ir ter com o Peter Brook, e ele perguntou-lhe: o que é que você vem fazer? Quer vir ter comigo? Porque se você estiver em Lisboa, tem-nos uma moto, não precisa vir para aqui. Depois tem ali a Barraca Ponta Tiradentes e depois também o Círculo de X Caucasiano. E, claro, a primeira peça que eu vi da Cornucópia, não era a primeira deles, mas foi a primeira que eu vi, Terror e Miséria no Terceiro Reich. Ora bem, ainda antes do Sempre em Pé, depois do almoço, um grupo de escritores reunia no Tónio dos Bifes, na Rua Praia da Vitória, em torno de Carlos de Oliveira. Dessas tertúlias, uma amiga fez de mim figurante na viragem da década de 70 para a seguinte. Com a morte prematura do autor de Finisterra, a Paisagem, provavelmente o grupo diluiu-se. Augusto Adelaide, que sempre apreciara escrever em cafés, transitou para o café da Esplanada, aqui em frente, das piscinas do Campo Grande. Aí o encontrei, alguns anos mais tarde, tendo-me confidenciado ser então o único sítio em Lisboa onde podia estar algumas horas sentado a escrever o preço de uma bica. E assim, naquele lugar, emerge sem teto entre ruínas. Ainda aquela que na década de 60 havia sido a Enseada Amena, que Paulo Rocha desvendou em Os Verdes Anos, e as melodias de Carlos Paredes sedimentaram na nossa memória coletiva. Lugares e tempos de meditação distintos do frenesim do presente. Também nessa altura, um grupo de jovens escritores, quase todos eles ligados à Faculdade de Letras, reuniu-se em Benfica sob a designação de 4 elementos editores, impulsionados por Fernando Guerreiro. Um dos volumes coletivos por eles compilados dava o nome de Eldorado, e a imagem escolhida era a de então bares de culto, como Jamaica, à beira-rio, junto ao Cais. Nesses anos, 2 realizadores estrangeiros
escolheram Lisboa como objeto das suas narrativas. Nuclear em A Cidade Branca de Alain Tanner, o grande Bruno Ganz, e pontual em O Estado das Coisas de Wim Wenders. Neste último, acaso curioso, o lugar do Eldorado seria objeto da câmara do realizador alemão. Um detalhe unia estes filmes: a relação com o tempo que ambos os realizadores pressentiram em Lisboa e que seria figurada na presença de um signo concreto, o relógio. Num deles, o relógio não tinha ponteiros, noutro, os ponteiros rodavam em sentido inverso. Assim olhava então, num certo cinema, o tempo na enseada amena. 10 anos depois, Wim Wenders regressaria a Lisboa para filmar por encomenda. Agora era a singularidade dos sons da cidade que ele iria captar sobre o mantra de que a única coisa real é a memória. Deve haver algo peculiar para além do tempo, para que artistas venham de longe para captar os sons da enseada, como fez, aliás, Bill Fontana numa instalação tendo a ponte 25 de Abril como impulso. Este apelo da cidade é, na verdade, algo que se perde no tempo, na sua memória, na memória e na história da cidade. Convoquemo-la então ainda que elipticamente. No século XII, cartógrafo árabe Al-Idrisi, ao descrever o Karb, ou Al-Karb, que então designa o espaço ao ocidente do Al-Andalus, não confundam com Al-Karb, refere que, e cito, que Lisboa, situada nas proximidades do Mar Tenebroso, tem à sua frente, na margem oposta e junto à foz do rio, o Forte de Almada, assim chamado porque o mar lança palhetas de ouro sobre a margem. O geógrafo, sim, citação, o geógrafo prossegue com uma narração de viagens onde a disforia prevalece, assim contribuindo para a construção de um determinado imaginário que deste modo enfatiza o caráter heroico daqueles marinheiros. Cito: foi de Lisboa que partiram os aventureiros, quando da sua expedição que tinha como objetivo saber o que o oceano encerra e quais são os seus limites. Depois de terem navegado uns 12 dias, chegaram ao mar fétido, cujas ondas espessas exalavam um odor fétido e ocultavam numerosos recifes que dificilmente eram visíveis. Fim de citação. Semelhantes tribulações seriam testemunhadas, aliás, por personagens ilustres, como o filósofo Pangloss, que provaria que o ancorador de Lisboa tinha sido feito expressamente para que um anabatista, companheiro de viagem, se afogasse. Em Homeros, a epopeia pós-moderna do escritor de Santa Lúcia, Sir Derek Walcott, o narrador realiza a sua Odisseia, estabelecendo um elo com algo que nos é próximo e um passado remoto, mítico. Escreve ele no início do capítulo 35, com o qual se inicia o quinto livro. Atravessei o meu meridiano, rasos de ferrugem, oliveiras, as formas cinzentas de um porto. Então, de uma esquina de paralelepípedos dessa povoação, povoado enlameado, fundado por Ulisses, andorinhões lançados dos peitoris dos ninhos de Ulicine Bona, seus gritos modulados para Lisboa, à medida que o Mediterrâneo envelhecia no alvo Atlântico, seu voo em sentido contrário. Repetindo o X de uma ampulheta, cada gorjeio um élan do qual um horizonte subia num vaso virado para cima. Um relógio de igreja girava ao invés do ponteiro. Vielas como tartarugas rastejavam no mar, não em direção a ele, para se estabelecerem no pátio sob as azeitonas, e uma brisa virou as folhas para mostrar seu metal prateado. Também a cidade de Ulisses, cujo relógio da igreja girava ao invés do ponteiro, curiosa analogia com Tanner, o narrador visitou ao cruzar os mares. E com este seu olhar singular sobre este espaço que nos é familiar e que ele desvenda, através de tonalidades, signos, fauna, uma tão própria relação com o tempo e estranha topografia, encerra esta deambulação por olhares exógenos e regressa ao centro de nós, visitaram pela escrita. E começo por Cesário Verde. Lisboa, cidade portuária, ponto de partida para a viagem de chegada, será por ele representada nesta sua singularidade em O Sentimento de um Ocidental, poema que permite observar a antecipação de estratégias de localização modernistas. Na sua representação, eventualmente devedora de Baudelaire, é nuclear a transfiguração operada por aquilo que poderemos chamar luminosidade artificial moderna. Nas nossas ruas, ao anoitecer, há tal soturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia, despertam um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo e de neblina, o gás extravasado enjoa, me perturba, os edifícios, com as chaminés e a turba,
toldam-se de uma cor monótona e londrina. Uma das dimensões mais revolucionárias da estética modernista prende-se com a subversão radical operada a nível dos conceitos de espaço e de tempo, algo que o sentimento ocidental concretiza através de um diálogo com a arte. Com efeito, segundo Oscar Lopes, este poema ultrapassa com maior fogo estrutural o seu naturalismo positivista ao articular os dados da percepção sensível de um modo inteiramente novo, precursor do cubismo ou interseccionismo, e, sobretudo, na última parte do poema, ao espacializar o tempo, apresentando vários momentos irreversivelmente seriados como se pertencessem ao mesmo painel simultâneo. Ainda e sempre a questão do tempo. Aquilo que em Barco Ébrio de Rimbaud emergia num solo alucinado, em Cesário é reconhecido numa deambulação pela cidade. O flané de que falava Baudelaire e que Walter Benjamin elevaria a uma meditação ontológica em As Passagens de Paris. Embranho a cismar por boqueirões, por becos, ou erro pelos cais a que se atracam botes. E evoca então as crónicas navais. Mouros, baixéis, heróis, tudo ressuscitado. Luta Camões no sul, salvando um livre-nado. Singam soberbas naus que eu não verei jamais. E o fim da tarde inspira-me e incomoda. De um coro assado inglês, vogam os escalés. A memória convocada por Cesário radica no texto, sendo através dela que a percepção da cidade se realiza, contaminando o léxico marítimo de registros banais do cotidiano. E num cardume negro, hercúleas, galhofeiras, correndo com firmeza, assomam as varinas. O meu olhar sobre Lisboa é afinal indissociável daquele que, num impulso arqueológico, em camadas sucessivas, a história textual foi realizando. Recordemos as descrições que, desde a conquista de Ceuta, de Gomes e Anos de Sudara, os nossos cronistas quinhentistas elaboraram da azáfama na vida da cidade à beira-mar. E o olhar do poeta é também desse impulso devedor, um capítulo apenas numa epopeia que se vai escrevendo ao longo do tempo. A nossa memória não decorre assim apenas de uma experiência vivida, mas também, assim, de uma mediação textual. Talvez encontremos em Gaston Bachelard uma leitura simbólica que nos ajuda a ler a intensidade dramática da cesura da partida que o velho do Restelo elevaria a uma dimensão profética. O adeus à beira-mar é simultaneamente o mais doloroso e o mais literário dos adeuses. A sua poesia explora um velho fundo de sonho e de heroísmo. Ele desperta indubitavelmente em nós os ecos mais dolorosos. Todo um lado da nossa alma noturna se explica pelo mito da morte construída como uma partida na água. No meio deste subtexto se constrói a identidade do imaginário, mesmo quando, como refere Teolinda Gerson em A Cidade de Ulisses, os corpos já não abundam aqui. E assim, inevitavelmente, chegamos à pessoa, e mais do que ao tópico da saudade, à constatação de uma singularidade antropológica, a ideia de comunidade, a urbe como aldeia de aldeias feitas. Ó sim da minha aldeia, e é tão lento o teu soar, tão como triste da vida. E já a primeira pancada tem o som de repetida. A cada pancada de lua vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Talvez seja este um diagnóstico que antecipa a percepção do tempo que Tanner, Wendel e o próprio Walcott tiveram deste lugar. E Álvaro de Campos verbaliza esta saudade no contexto do encontro com a cidade com o rio, da cidade com o rio. Cito: todo o cais é uma saudade de pedra. E quando o navio larga do cais e se repara de repente que se abriu um espaço entre o cais e o navio, vem, não sei porquê, uma angústia recente. Uma névoa de sentimentos de tristeza que brilha ao sol das minhas angústias, relevadas, como a primeira janela onde a madrugada bate, e me envolve com uma recordação de uma outra pessoa que fosse misteriosamente minha. Fim de citação. Daí se contemplam, e cito novamente, os navios que andam na barra, os navios que saem dos portos, os navios que passam ao longe. Fim de citação. E dali, do cais captado pelos quatro elementos e por Wim Wenders, emerge a memória, nesse espaço de limite e fronteira onde o horizonte se insinua. Cito de novo: homens do mar atual, homens do mar passado, comissários de bordo, escravos das galés, combatentes do Lepanto, piratas do tempo de Roma, navegadores da Grécia, fenícios, cartagineses,
foguetes atirados de sacos para a aventura indefinida, para o mar absoluto, para realizar o impossível. Homens que erguestes padrões, que vestes nomes a cabos, homens que negociares pela primeira vez com pretos, que primeiro vendeste escravos das novas terras, que deste os primeiros pás no europeu às negras atónitas, que trouxestes ouro, miçanga, madeiras cheirosas, setas de encostas explodindo em verde vegetação, homens que saqueastes tranquilas povoações africanas, fizestes fugir com o ruído de canhões essas raças, que matastes, roubaste, estruturaste, ganhastes. Fim de citação. Mas a cidade e os seus signos mais distintos emergem ainda em pessoa como impulsos naturais para a reflexão sobre aquilo que a literatura é. Veja-se o famoso encontro com Pascoais que teve lugar num elétrico. Este signo idiosincrático da cidade. Ao entrar no elétrico, a pessoa vê Pascoais e pergunta-lhe: Pascoais, que livros é que você prefere? Aqueles que toda a gente fala e ninguém lê, ou aqueles que toda a gente lê e ninguém fala? Pascoais responderia: aqueles que toda a gente fala e ninguém lê, eu também. Talvez seja o livro de Desassossego aquele que melhor verbaliza a deambulação física, intelectual e emocional do poeta pela cidade. Refere Jerónimo Pizarro, cito: Lisboa é a localização-chave do livro de Desassossego. É uma miragem de onde se vê o mundo. O Ganges passa também pela Rua dos Douradores. Como o padre António Vieira à beira-mar olhando as águas em palavra-grafia de Manuel de Oliveira, com quem, aliás, Francisco Duarte outrora trabalhara, ou como o palimpsesto visual de Paulo Rocha em A Ilha dos Amores, onde o hospital se metamorfoseia num signo da memória por excelência, um museu, neste caso o Museu Militar em Lisboa. Assim, neste lugar devedor do Museu Imaginário de Malraux, impõe-se a subjetividade do olhar, como aquele que, em Filme de Desassossego, João Botelho sinaliza e figura esteticamente. Veja-se a subjetividade das impressões do narrador, nas suas deambulações pela cidade, numa colagem ostensiva de lugares distintos, assim afirmando a artificialidade e, consequentemente, essa relação íntima que marca a nossa relação com este espaço. E assim chegamos à cidade de Ulisses. Como Teolinda Gerson a designou, confirmando a relevância do imaginário. Escreve ela que a sua história começa com um convite para concretizar um projeto no Centro de Arte Moderna na Fundação Calouste Gulbenkian. Um ponto de vista pessoal sobre a cidade, só isso. Designar-se-ia este a cidade de Ulisses, exposição Vaz, a partir de um projeto de Cecília Pé. E nessa designação, Teolinda Gerson induz-nos a pressentir algo mais, uma história de amor. Ironicamente, refere-se também ela à cidade de Pessoa, que hoje surge repleta de turistas. Aliás, sim, provavelmente nenhum dos turistas lê os seus livros. Mas como um ex-libris de Lisboa pode competir com o barco de São Vicente e os Corvos? Até porque os Corvos não abundam para o fim. Fim de citação. Ulicibona, enseada à manhã na cidade de Ulisses, miragem de onde se vê o mundo, cidade de esperança, como chamou o Papa Francisco, ou cidade à beira-mar azul, como a cunharam-nos Sétima Legião, por nós vistos e ouvidos após uma bicana mexicana, quando rumamos às Longas Noites. Longas Noites era o nome de uma discoteca que havia aqui há 40 anos, em Lisboa. Este é um espaço em cuja topografia se fisica outras topografias, outras paisagens se ensinam. Topografias, paisagens interiores feitas de memórias e suscitadas por narrativas, impressões que despontaram numa fronteira pressentida pelo mar, porto e ponto de partida ou de chegada. Daí o seu fascínio, pois regressa ao Teolinda da Gerson, e cito: as agências de viagens e os turistas só se interessam, obviamente, pelas cidades reais. Os viajantes preferem as cidades imaginadas. Com sorte conseguem encontrá-las ao menos uma vez na vida. Penso que uma vez na vida a sorte esteve do nosso lado e encontramos a cidade que procurávamos, a cidade de Ulisses, uma cidade construída pelo nosso olhar, que não tinha de coincidir com a que existia. Fim de citação. Também o pintor que protagoniza este romance, na sua concepção do projeto que tem Lisboa como solo, delinear um imaginário singular radicado na cidade, num diálogo com o mito, como evidenciam os seus quadros da série Amanhã de Náusica. Teolinda Gerson expõe a sua síntese idiosincrática deste imaginário através de uma catalogação. Cito: que marcas do mito se encontram ainda em Lisboa? Na verdade, algumas. No Castelo de São Jorge, a Torre de Ulisses, que já foi Torre do Tombo, onde escreveram Fernão Lopes e Damião de Góis. No Arroio do Carmo, a levaria Ulisses, sofisticada e pequeníssima, do tamanho de uma caixa de lenços. No Largo da Misericórdia, a livraria Ulícico, a Ulisseia Filmes, a editora Ulisseia, e Fernando Pessoa fundara a editora Ulícico, onde publicara o primeiro volume dos seus poemas em inglês, as canções de António Boa e Sodoma Revisitada de Raul Leal, e logo depois falira.
Não havia, talvez, muitas mais memórias, pelo menos agora não estávamos a ver outras, mas registávamos apenas estas. Entretanto, Lisboa não guardara uma única marca de Caio Júlio César, como se ele, o grande divo imperial, nunca aqui tivesse estado, em augustíssima pessoa, no primeiro século da nossa era, como se não tivesse amado a cidade, onde foi certamente feliz, ao ponto de a rebatizar com o seu nome e chamar em sua honra Olícipo Felicitário Juliano. Lisboa esqueceu Júlio César e esses nomes, mas não esqueceu Ulisses, que obviamente nunca aqui esteve, desde logo porque nunca existiu. Não posso deixar de partilhar convosco outro olhar, uma outra vivência da cidade que encontro num livro publicado há poucos anos, intitulado Diário Gráfico, a experiência de Deus na vida diária dos sacerdotes de Lita Nuno Branco. Na minha opinião, esta é uma deambulação sobre o signo de uma presença inefável e invisível num eco remoto de Lucas 24, 13, 35, a narrativa de Emaús. O autor é arquiteto de formação universitária inicial, algo relevante para entendermos esta obra fascinante. Igualmente relevante é o facto de, como referi, ser sacerdote jesuíta, aspecto que identifica uma singularidade do olhar marcada pelo discernimento, palavra que consta a miúde no léxico do Papa Francisco, e pelos exercícios espirituais inacianos. Que lugar se empenhará então esse fragmento que interrompe o título gráfico, onde uma outra convocação estética de coabitação textual e do visual se inicia? Comecemos pelo primeiro aspecto, diário. No texto de abertura, o autor enuncia uma sucessão de vozes que praticaram este género, a diarística, não raro acolhedor de um impulso convencional. Não será por isso de estranhar que Santo Agostinho ali desfonte. Afinal, não foi ele alguém que intensamente meditou sobre, cito, esta vida que nos é apresentada como dom e promessa da vida diária? Segundo aspecto, o visual gráfico. É sabido o lugar que o caderno de campo desempenha no cotidiano de um arquiteto. Através dele é todo um exercício de captação do real, na fugacidade do instante, que se exercita a que um olhar se delineia. Neste caso, ele contribui ainda para uma síntese, pois, cito, o texto apresentava-se também diante de mim como esta novidade, uma mancha trabalhada, mastigada, sublinhada, convertida ela própria, a própria palavra, em imagem gráfica. Fim de citação. Algo que confronta Nuno Branco com uma questão que não é de modo algum displicente, cito. Seria legítimo, seria adequado e permitido que uma mancha fosse eco de um texto, que um desenho prolongasse a força da palavra e a aguarela desse nome a uma emoção interior. Fim de citação. E assim é uma outra forma de regresso aos exercícios espirituais, aqui amplamente detalhada, que se configura. Imagem gráfica e vida cotidiana permitem deste modo delinear um mapa mental. Funciona igualmente como percurso estruturado a partir de 4 lugares teológicos coincidentes com 4 cenários da vida cotidiana: a montanha, a cidade de Judeia, a casa de Zacarias, o ventre de Maria. Na revisitação destes lugares, cito, por um lado, o desenho apareceria como instrumento de auxílio para visualizar o cenário da narrativa, tornando o nosso contemporâneo. Isto estaria ao serviço do texto bíblico. Por outro, parecia-me que a mesma narrativa, rezada e meditada, apontaria para um fruto, sob a forma de um desenho. Eis uma sedutora inesperada viagem, feita de inúmeras viagens. Cito, estou de passagem, no espaço e no tempo. E eu acrescento, sobre o signo de Emaús. Uma geração passa, outra vem, e a terra permanece sempre. Assim se proclama no livro de Eclesiastes. E se a sucessão geracional inicia a morte, eu todavia encaro esta questão com óbvio otimismo, no contexto da nova geração aqui nascida, de pais aqui nascidos, de pais, enfim, uma nova geração que vive a cidade de acordo com o seu próprio olhar, escolhendo os seus próprios espaços, pois, como um dia proclamou o pensador americano Ralph Waldo Emerson, cada época deve escrever os seus próprios livros, ou melhor, cada geração terá que se segue. É para ela que, lutando contra o esquecimento e à luz do impulso cívico de Paul Ricoeur, na luta contra esse mesmo esquecimento, e do impulso personalista de Karl Rahner, que deixo estas palavras, algumas breves notas no fundo, com a esperança de que, por fim, como escreveu o poeta inglês Dylan Thomas, death shall have no dominion. Mas enquanto esse fim escatológico está mais distante, avizinho deste nosso fim, ainda ofendido pelos ponteiros do relógio, numa paráfrase do poeta inglês Dante Gabriel Rossetti, no seu soneto sobre a Virgem dos Rossetos, Leonardo da Vinci.
E que melhor sítio para, com algum humor negro, confesso, o simbolizar do que ainda no bairro onde os meus pais nasceram, o cemitério dos Príncipes. Sob o olhar de pessoa, Soares, como boteiro, concebeu. E tal como estas personagens do filme Desassossego, também vós perguntareis, onde é que isto acaba? Agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Mário Plano, obrigado pelas palavras, muito obrigado pelos seus livros para a nossa biblioteca. Isto é difícil começar a pegar uma ponta, tais as pontas e tais as coisas que nos apetece perguntar-lhe mais. Eu acho que juntaram aqui duas coisas extremamente interessantes. Por um lado, o seu olhar e as suas memórias, e por outro lado, a cidade de Lisboa, porque ambas são extremamente estimulantes. E de facto, eu tentando fazer um bocadinho o que tive assim num primeiro olhar, foi esta mistura que eu acho que é extremamente singular entre uma cidade, a aldeia de aldeias feitas, como dizia a pessoa, e ao mesmo tempo o Ganges a passar na Rua dos Douradores. Isto é, uma cidade muito humana, uma cidade. E é isto que é muito singular. Eu acho que cidades cheias de mitos, há muitas pelo mundo, cidades enormes, cheias de Ulisses ou de parentes de Ulisses, há muitas. O juntar este mito e esta grandeza com a Rua dos Douradores e com as aldeias e com a vida da aldeia e a vida do bairro, isso é que eu acho que é muito singular. E esta convivência saudável entre a aldeia, que não deixa de ser a aldeia de aldeias, e ao mesmo tempo conviver tranquilamente com o Ulisses e com o Reis, como se isso fizesse parte da paisagem da aldeia e que não houvesse contradição. Eu acho que isso é que é extremamente singular e toda esta riqueza que o professor aqui nos trouxe, eu acho que é muito, pelo menos no meu olhar, é muito fruto desta sem convivência entre a bica na esplanada e o Ganges, do outro lado do mundo. Mas esse é o seu olhar e eu acho que é um olhar em que eu participo completamente. Se permite, de facto, muito obrigado por esse comentário. Eu quis deixar muito claro isto, logo disse, logo no princípio, isto não era um olhar de um historiador, eu vinha aqui fazer uma recensão dos livros que se foram escritos sobre Lisboa, dos filmes que foram escritos sobre Lisboa, mas muito porque de facto há na minha formação muito peso anglo-americano, portanto é o trabalho, e o trabalho de forma, enfim, e criei, enfim, todo um tipo de nexo. Eu sempre apreciei muito nos escritores ingleses, nos escritores americanos, esta relação com que eles têm especificamente com o espaço. E que pode ser, às vezes, pode ter um sentido de humor, por exemplo, caso os ingleses permitam, eu não consigo de facto fazer isto, estava a prometer a mim próprio, portanto, que não iria dizer nenhum poema de cor, mas deixem-me só ter uma estrofe. É um poema do Philip Larkin, que é um poeta inglês da segunda metade do século XX, em que a primeira estrofe, só sei dizer, há uma tradução para português, mas acho que é em inglês, isso aqui também não é particularmente complexo. Ele diz, sexual intercourse began in 1963, which was a little too late for me, between the end of the Chatterley Band and the Beatles' first LP. Naquela altura tinha sido o fim da proibição do romance do D.H. Lawrence, da Lady Chatterley, e portanto ele já era naquela altura, portanto um homem dos seus 40 anos, está confessado, mas esta relação com o espaço, que acontece muito, por exemplo, também com o Walt Whitman. Ele fala, portanto, ele tem um poema que é um poema sobre atravessar o ferry de Brooklyn, portanto, para Nova York, portanto, para Manhattan. Poemas assim, tem textos sobre, aquelas quais chamam textos jornalísticos, aquelas quais chamam fotografias da cidade.
há imensas referências a Nova Iorque, etc. Porquê? De facto, a nossa vida, aquilo que de facto faz um espaço, faz com que esse espaço seja especial, era aquilo que a Rainha Isabel de Inglaterra falava muito nas suas intervenções. Ela falava muito, ela dizia sistematicamente, o sense of belonging. E este sentimento, este sentido de pertença, não é uma coisa que se construa do abstrato, não é como outro senhor que estava tão preocupado com a humanidade que não conseguia perceber, não tinha tempo para as pessoas. Portanto, de facto, se nós pararmos, as pessoas é que fazem com que um determinado espaço, e aí entra toda a nossa subjetividade, existem todo um determinado tipo de memórias e coincidências, por exemplo, francamente engraçadas. Eu ainda há bocado conversava com um amigo aqui presente que só tinha, e pronto, eu referi isso, eu não tinha a noção da importância que o teatro teve durante a minha juventude, nos anos 70, que eu ia a todas as peças, essa questão, por exemplo, da barraca quanto ao que isto chegou, eu vim a barraca quanto ao que isto chegou na barraca, vim na Faculdade de Letras, que eles foram lá uma vez ao anfiteatro comigo, e vim na Sociedade de Belas Artes, e ficava sempre espantado como é que o Mário Viegas fazia passava-se, portanto, as pessoas, enfim, pelo menos que viveram esse tempo, sabem, a barraca era um grupo radicalmente, uma esquerda absolutamente radical, e portanto, era profundamente anticlerical, etc. E havia um grupo que estava ainda a viver sobre os tempos de verão quente, e vinha o Mário Viegas desempenhava o papel de um locutor da televisão. Se não era da televisão, capaz de ser mais da rádio renascença, faz mais sentido. Estava com o microfone, era um cravo, e ele ia falando, ia tirando as pétalas, ia comendo as pétalas. E eu cada vez que ia ver a peça, estava ali para ver o Mário Viegas a comer as pétalas. Até que um dia estávamos era um programa na televisão, mas passou-se em 1989, que era o Lugar de Encontro, quando ainda só havia 2 canais, e isto é o programa de Mário Figueiredo, e eu perguntei assim, desculpe lá, mas como é que você fazia com aquela história dos cravos? E ele disse assim, aqui de facto era um treino impressionante, ia metendo as pétalas para um canto da boca, para o outro canto, depois quando chegava ao fim, claro, tinha que deitar aquilo tudo fora, tinha que deitar para trás, estava com a boca cheia de pétalas, não é? Mas isto faz parte, digamos, de todo este tipo de imaginário, que no meu caso concreto radica muito nesta questão familiar, nomeadamente o facto de ter a minha família, a minha terra é Campo de Ourique. Portanto, quando chegava o Natal, eu ia sempre até Campo de Ourique. Portanto, até que, por fim, morreu a última pessoa que morreu em Campo de Ourique. E eu agora já só sou para ir à tentadora, porque, de facto, a família já desapareceu toda, ou antes estava sem série dos prazeres. Portanto, esta interação com os espaços, é isso que faz o sentimento de pertença. O sentimento de pertença não é um sentimento abstrato, político, na minha opinião, quer dizer, respeito perfeitamente que outras pessoas possam ser. Isto para mim não é muito feito destas coisas, dos filmes que nós vemos, das leituras, das conversas, dos sítios por onde passamos, e de facto, eu a partir de uma altura, quando estava a fazer aquela montagem de imagens, eu pensei assim, não, mas eu não tardo a nada, já não consigo pôr aqui mais coisas, e de facto aquilo ficou muito vazio, mas eu quis pôr ali, portanto, de facto, momentos importantes da minha vida, e é por isso, por exemplo, que aparece uma fotografia com o Manuel António Monteiro, porque de facto a Sírio Alvim foi uma referência muito importante, fiz muitas coisas com eles, inclusive este romance, mas muitas traduções, em leituras para enfim, aconselhamento, e o Manuel António Monteiro representava aquilo, de facto, um momento tão importante na vida, a Rua Pascoal de Mel, aquele restaurante ali ao lado, portanto, enfim, tudo isso. E do mesmo modo, pus uma fotografia também da imprensa nacional, porque parece que não, mas já são 5 livros publicados na imprensa nacional, de facto, comecei a fazer as contas, de facto a imprensa nacional é também, e portanto, tentei que aquilo de alguma forma fosse um pouco na esteira, como eu referi antes, na altura desse crítico de arte, do Abel Varrouk, em que não se encontrasse uma quantidade de fotografias completamente soltas, mas existe no meio de tudo aquilo, existem anexos, e nós podemos encontrar anexos. E neste caso, significa que o nexo é o sentimento de pertença.
E eu neste momento estou a pensar numa figura do Woody Allen, no filme do Woody Allen, acho que é um Danny Hall, em que ele sofre uma rapariga e depois tem assim, na altura, cala-me, senão começo a fazer figura de parte, portanto eu começo a falar e não me calo. Se fosse eu lá, calmo. Não calmo, mas passo a palavra se alguém. Você quer que isso e não faltar atrás, se alguém quiser intervir, ajudar, perguntar. Menos que a gente se ajuda. Obrigado. Os parabéns pela exposição, realmente maravilhosa. Também compartilho um pouco este sentimento de Lisboa e outras audiências. De facto, o debate e alguém da Teoria Barreira, temos de dentro de Lisboa. Mas nestas evoluções que Lisboa, a propósito desses, creio que existiu. E eu vinha só chamar aqui uma coisa que me veio à cabeça quando falou isso, foi a descrição de Lisboa, muito longe. Em que ele tem a preocupação de dizer que havia um tempo onde havia restos, lembres e remos e escudos, de alguma tentando legitimar, de alguma tentando legitimar Lisboa como eventual para das elites. E o que eu perguntava de facto é como é que esta ideia do Ulisses, certamente não será mímica, esta ideia do Ulisses, enquanto a cidade do Ulisses, aquilo já veio escrito noutras coisas, aquela história que recentemente foi escrita do Fiusa, não é? A interpretação de Lisboa também, não é que vem de facto esta ideia de Desse tipo de recuperação que surge na altura do século XVI, portanto, quanto eu sei. Mas para isso não há nada como ouvir um historiador. O historiador dessa época, mas eu creio que vem muito a partir de Daniel de Góis, é um ponto particularmente importante nessa altura, mas penso que isso me requeriria uma figura mais avisada. Obrigada. Conceito interessantíssimo e inspirador. Ficou uma curiosidade, que é o lugar ocupado pela Faculdade de Letras nestas deambulações, se é cais de chegada, se é ponto de partida, se é energia para estas deambulações também, ou se foi o sítio onde quem gosta de passear encontrou o Porto Seguro. Muito obrigado. De facto, devo reconhecer que é um espaço que a Faculdade de Letras, a Sociedade Universitária, é um espaço que se confunde completamente com a minha vida. Mesmo, ainda passei 20 anos, 21, 22 anos a lecionar na Universidade de Berna, mas mesmo assim regressei ali à faculdade como professor convidado várias vezes, e deixo-me partilhar uma coisa convosco. Eu tenho, enfim, nos nossos planos todos nós temos determinados temas, espaços, etc. Habitualmente os meus sonhos andam sempre à volta da minha casa em Belas. Há um período que é exatamente o período em que eu não estou na Faculdade de Letras, em que os meus sonhos eram sistematicamente sobre a cidade universitária. E passamos ao rio, andava às minhas voltas, portanto, enfim, não vou entrar em detalhes como é lógico, portanto, acaso para dizer, não sou como aquele ator Fabrice Lucchini, que está a fazer psicanálise há 43 anos, portanto as coisas parecem que estão a andar bem, mas eu não estou a fazer psicanálise, mas se fizesse, guardaria-se todos estes pormenores mais íntimos. Mas, de facto, a Faculdade de Letras, e é isso que eu acho que são coincidências da vida muito interessantes,
É isso. Eu vi uma colega nossa na Universidade Aberta, Manuela Malheiro, que se lembrava, portanto, conhecia o meu pai, no fundo, o meu pai tinha trabalhado com essa gente toda, tinha feito os desenhos para os livros do professor André Beiro, enfim, aqueles nomes que eu mencionei. E que se lembrava do miúdo em calções, a andar a correr ali pelo Centro de Estudos Geográficos de um lado para o outro. Portanto, eu não creio que eu corresse muito. Eu também nunca fui provavelmente assim um atleta, sempre foi muito sossegadinho, portanto, nunca havia de ser mais concentrado a escrever qualquer coisa, portanto, a desenhar, assim. Mas, de facto, a faculdade, a cidade universitária tem, depois também, há um período de transição que é o período em que eu jogo rugby, e, portanto, vou jogar vinha para a cidade universitária. E foi nessa altura, por exemplo, que eu estava a dizer, que aprendi que uma das coisas que hoje em dia não se fala muito, mas se fala de um enfoque um bocado diferente, foi aí que eu aprendi que para andar em Lisboa à noite se deve praticar muita visão periférica. De facto, eu não quero esquecer um dia que vinha a descer a Avenida das Forças Armadas, ou Rua das Forças Armadas, e vinha a descer e comecei a reparar, portanto, que não havia trânsito nenhum, não havia nada, que havia um carro com um indivíduo lá dentro que vinha muito devagarinho ao meu lado. E eu me lembrei da história do lobo mau, e que não tinha, como entendi aquilo enquanto parábola, lembro-me nessa altura, vi uma pedra da calçada no chão solta, peguei na pedra e, portanto, continuei a andar assim a rolar e o carro foi-se embora. Isto são histórias que mostram ao mesmo tempo eu conto esta história pelo seguinte, para evitar qualquer tipo de visão bucólica sobre a cidade, visão bucólica sobre o espaço. Lisboa era, em determinados momentos, era já uma cidade perigosa, como hoje é, quando vamos para determinados sítios, portanto, não tínhamos ilusões acerca disto. Há sítios para nós, e particularmente se for uma mulher, portanto, é vestibular. Naquela altura já não era, enfim, já havia, mas regressando a isto que me interessava, o estádio universitário é um sítio que eu frequento durante vários anos, semanalmente, várias vezes. E, portanto, a partir daí, depois havia muitas vezes, portanto, e depois muitas vezes vinhamos treinar para o relevado em frente à reitoria, e fazer exercícios para aí, etc. E, portanto, depois em 74, e depois eu ia ao Centro de Estudos Geográficos onde estava o meu pai, e era a casa de Valdemouros com o professor Orlando Ribeiro, estas coisas todas. O professor Manuel Viegas Ferreira, uma saudade imensa, um coração enorme. Portanto, todas essas pessoas, a faculdade, eu um dia descobri que a faculdade, afinal, era mais pequena do que eu pensava, porque eu olhava, tinha sempre a imagem do pequenino entrar naquele átrio, de olhar e ver, mas era de facto, é isso que eu gostei, aquilo que eu queria acentuar, é que havia muito era uma relação que era muito uma relação construída a partir da família também. Os painéis do Almada. O meu avô tinha trabalhado com o Almada, tinha trabalhado com ele, e há um episódio muito engraçado, que é também para mim uma lição de humildade, que é o Almada quis oferecer ao meu avô um quadro. E o meu avô disse, não, mestre, não posso receber um quadro seu, eu não mereço que me ofereça um quadro. E como disse uma vez um amigo, foi nessa altura que eu perdi a oportunidade de poder pagar um curso aos meus filhos nos Estados Unidos, com o eventual quadro de maldade, mas o meu avô declinou essa. Mas, portanto, a cidade é feita disto, é feita destes nexos, é feita destas coisas. E a Faculdade de Letras, para mim, é qualquer coisa que, não sei, é já qualquer coisa de visceral, está entranhada, porque eu tinha 17 anos, 16 anos, 17, lembro-me, contei isto quando foi na apresentação do meu livro na Academia de Marinha, da Literatura e o Mar, que está aqui, quem estiver interessado pode comprar, se por favor. Eu vou dizer que não ganho nada de direitos de autor, este livro foi um convite à Academia de Marinha, tudo o que for, todos os gastos, portanto, aliás, todo o dinheiro que for feito com o livro é para a Academia da Marinha, mas e se quiserem, portanto, vão ao site do Museu da Marinha, podem encomendar um livro online, mas como eu contava nessa altura, eu tinha 16, 17 anos, eu estava a conversar com uma amiga minha, que era a Isaura, que era, portanto, também lá de Belas e Canárias Germânicas, e voltei para ela e disse assim, eu quero
dispensaram os exames de admissão à faculdade, quero fazer o curso mais feito, quero fazer o bom em Germânicas, e depois ficar como assistente na faculdade. Que raio, com 16 anos, e era isto que eu pensava, era ficar como assistente na faculdade. Pronto, entretanto, mete-se 25 de abril, e eu andei, enfim, também sem saber muito bem do meu país, portanto, andava assim, mas depois, mais tarde, enfim, quando eu digo mais tarde, isto também são 2, 3 anos, acabo, e de facto a faculdade foi sempre uma, e continua a ser, portanto, é qualquer coisa que é estranho porque não encontro uma palavra, uma expressão para dizer o que é que ela significa. Não encontro, porque é qualquer coisa que está radicalmente entranhada em mim e, portanto, desculpa. A minha pergunta tem a ver com a questão da luz, porque da luz e da noite, porque em determinados momentos foi falado exatamente da luz, e os filmes citados trabalham muito a luz, e ao mesmo tempo também a noite de Lisboa, que é uma noite que atravessou vários momentos dessa mesma memória. E essa noite de Lisboa, a pergunta é um pouco esta: essa noite de Lisboa é também uma noite da aldeia, ou das aldeias da cidade, da aldeia feita da aldeia? Ou é, pelo contrário, uma outra noite, ou uma outra cidade que se vai revelando? Foi falado a questão do teatro, não é? Em determinado momento. Foi falado exatamente no Hermínio e, portanto, naquelas deambulações motívogas do próprio Hermínio, as deambulações exatamente por algumas daqueles espaços que se vivia também na universidade, e como todos os jovens universitários fazem, mas a questão da noite e do dia, da luz da cidade, que é uma luz também ela própria particular, ao mesmo tempo. É um pouco ouvir sobre isso. Sim, sobre a vida, para mim, a descoberta da vida da noite em Lisboa começa exatamente com o Heidi, com o estado universitário, e obviamente depois, quando estou a estudar na faculdade, essa noite é vivida de uma forma bastante intensa. Isso não tem. E de facto, eu encontrava diferentes. Eram microcosmos. Eram vários microcosmos, ou se quiser, um pouco essas aldeias, que eram diferentes consoante nós visitávamos, íamos de um lugar para o outro. E, de facto, entrávamos em domínios completamente distintos. Havia a noite, por exemplo, a noite do Bairro Alto, que era, pronto, nós combinávamos todos, não é? Mas havia depois, eu fiz referência, parece ali, mas aquelas coisas, por exemplo, o quarteto era um dos espaços, era o quarteto, era o Polo 60, portanto havia, e tudo isto eram espaços também eles distintos, eram como se fôssemos pequenas aldeias, também elas com universos distintos. Sobre a questão da luminosidade, eu tenho uma história muito engraçada. Foi quando estava, portanto, a lecionar na Universidade Aberta, nós na altura tínhamos um curso que funcionava, os mestrados em estudos americanos, que funcionava simultaneamente para o Lisboa e para o Porto. Nós dávamos aulas através de videoconferências, estávamos em 1999 ainda, portanto, ainda não eram os volumes, videoconferência. E um dia vieram umas alunas de mestrado do Porto, vieram de Lisboa para trabalhar comigo. E quando saíram da rua da Escola Politécnica e olham, tem esta imagem das raparigas, é muito engraçado. Há uma que olha assim. A luminosidade de Lisboa, isto foi-me explicado uma vez, uma explicação científica foi dada por um comandante de marinha, que era da direção da Sociedade de Geografia, e que me dizia que era, ele explicou, eu confesso que me esqueci completamente, não escrevi, já não sei qual é que é a razão científica, mas era Lisboa, Nápoles e Istambul. Portanto, havia razões para que, de facto, a luminosidade fosse questões que tinham a ver com o rabo, reflexos, enfim, whatever. E, portanto, mas esse confronto acho que faz parte
não parece que seja uma coisa que funcione em termos de dualidade. E se era isso que estavas a pensar na questão da dualidade, não sei se era isso, mas não parece que são, de facto, são questões distintas. Há, de facto, uma luminosidade e há uma Lisboa diurna, ou pelo menos havia, hoje cada vez mais fico mesmo pelos lados, não é da minha tasca e da minha taberna, mas da minha aldeia, em São Domingos de Benfica, portanto, mas já não conheço Lisboa como conhecia nessa altura, mas parece-me que há, de facto, são, apesar de tudo, instantes, momentos distintos, com convivências distintas, com ritmos distintos, parece-me que sim. E ritmos que dependem também, enquanto que a luminosidade pode ser uma questão muito mais universal, a outra questão que colocaste é muito mais particular. Uma questão que eu tenho face, há uma ideia sempre inerente a toda a apresentação, que era a questão sonora, nunca focada, mas sempre presente. E dentro da própria ideia de ambulação, quando uma pessoa deambula, há sempre o ruído, o barulho que nos rodeia. E há sempre a questão, e mesmo que seja quando estamos a deambular, seja fisicamente pelo espaço, ou seja, quando estamos a deambular pelo livro, existe a melodia do próprio, de certa forma, cantando os géneros, certo? E a questão era exatamente quando a pessoa deambula, a pessoa lê, existe sempre o ruído e o barulho à nossa volta. E nesta minha relação de uma vida, não existe o perigo da questão, o barulho, e uma pessoa se perder. E se tal o povo, como a pessoa lidar com isto, e não entenda, porque há sempre o risco, se a pessoa deambular, com os nossos fones, os nossos auriculares, estamos fechados no nosso mundo e na nossa bolha. E ficando fechados na nossa bolha, não é deambular, é estar preso, digo eu, uma certa prisão, um certo monólogo constante. Mas como lidar com o barulho, sem não nos perdermos? Obrigado. Eu acho que, de facto, a minha relação com Lisboa, a dimensão sonora é muito importante, mas confesso que é muito mais a relação com a melodia, e que tem a ver com a vivência de Lisboa também, a vivência em determinados lugares, e a vivência intensa de determinados lugares. Por exemplo, a vivência nos tempos em que havia as jornadas de música contemporânea na Fundação Carlos de Gulbenkian, que era um determinado tipo de música. Eu lembro de uma vez estar a conversar com os alunos, isto passou-se há alguns, em volta de 87, 88, era uma semana em que eu tinha ido ver no Alto das Barcas, não sei se o título é exatamente este, portanto, do João Braga Santos ao São Carlos, e os Foco del Arte a um outro sítio qualquer. Portanto, a questão da música sempre esteve, e é por isso que eu vejo muito mais como a da melodia deste tipo de roteiros. E por isso mesmo eu fui buscar a Sétima Legião. É aquilo que eu estava a dizer, foi uma noite em que nós saímos da Mexicana, depois de termos ido ver o filme do Woody Allen e a Rosa Púrpura do Cairo, e depois fomos parar às Longas Noites, que era o único, portanto, onde fomos ouvir o Sétima Legião, e o Sétima Legião cantavam aquela famosa canção, portanto, da cidade à beira-mar. Portanto, esta minha relação também com os espaços passou muito por esta outra vertente, mas é muito mais a vertente da melodia do que a do som está demasiado entranhada. Portanto, eu vim junto à Segunda Circular, aqui há uns anos ficámos alguns a caminho para Salamanca, parámos para ficar num turismo qualquer de habitação, qualquer coisa, e eu acordei à meia da noite sobressaltado, pois é que percebi que era por causa do silêncio, porque eu de facto
onde eu moro nunca há silêncio, portanto está sempre a ouvir tudo. Salvo ver que entre as 3h30 da manhã e as 4 para as 5 talvez haja menos barulho, mas a segunda circular está sempre ativa. E, portanto, isso é já qualquer coisa que não faz parte, digamos assim, que não distrai, digamos, dessa dimensão. A música entra neste domínio, a música entra neste domínio de lugares, que foram lugares vividos em determinados momentos, até mais recentemente, outros sítios, tipo Santiago Alpinista e coisas assim do género, com outras experiências, com novas gerações, mas, portanto, é muito mais o domínio das melodias do que não é o som que o Wim Wenders está a captar da cidade, nem é o som que o Bill Fontana capta. Isso é muito mais conservador, é mesmo o outro som. Pode passar, inclusivamente, pelo fado também. Boa noite. Antes de mais, muito obrigada pela excelente apresentação. E a pergunta do Mário, deste Mário, fez-me lembrar uma outra questão, que é: Mário trouxe aqui uma Lisboa, a sua feita de memórias sobre família, memórias dos filmes, dos livros. E eu pergunto, como é que se sente agora nesta Lisboa que nós vivemos agora? Nesta Lisboa cheia, nesta Lisboa que se calhar já não é tão evocadora dessas memórias que o Mário nos traz, ainda é a nossa cidade do Ulisses, é isso que eu queria perguntar. Muito obrigado. Eu estava a lembrar de uma entrevista que vi há uns anos, já há bastantes anos, que era com a protagonista daquele filme Chariots of Fire, em que ela tinha feito 50 anos, e o entrevistador perguntava: então, como é que se sente com isso? Ainda estou em uma fase de educação. Eu nesta altura do campeonato estou um pouco diferente, estou a aproximar-me dos 70, é um pouco diferente, e devo confessar que há determinadas. Eu tenho. Portanto, a nossa relação com os espaços também tem a ver com a nossa idade, com aquilo. Quer dizer, eu não posso ir para o estádio universitário hoje em dia praticar rugby sénior, não é? Senão ia de imediato para o Hospital Santa Maria com o problema do cardíaco. Portanto, isso era inevitável. Portanto. Mas eu continuo a usar muito quando saio, isto é, quando saio lá do ninho junto ao Califa, isso assim, quando saio dali de São Domingos, saio sempre de transporte público, exceto quando venho para a faculdade, de facto, aí é tão perto, vir transporte público significava perda de tempo. Eu não ando de carro dentro da cidade, sinto-me completamente incapaz de andar de carro, enerva-me, estressa, não consigo, não há. Portanto, eu ando de transportes públicos, tenho aquele passe que têm as pessoas que a partir de uma determinada idade já não têm que pagar passe. Ando de transporte público, ando de autocarro, ando de metro. E portanto, há certas coisas que são. Portanto, o que quero dizer com isto é que também não vou para muito longe. Portanto, não me aventuro assim para sítios mais. E já não consigo subir até ao Castelo de São Jorge, portanto, canso um bocado, portanto, também já não vou para o estádio universitário correr, porque a última vez que tentei fazer isso, arranjei uma ruptura no menisco, portanto, não, isso de facto é aquela ideia de que a idade é uma questão psicológica, é um disparate que se diz, não é? Por causa disso também arranjei fazer exercício, arranjei uma hérnia, portanto, então estou a optar, de facto, a apanhar mesmo autocarros que são mais diretos a conseguir, é mais prático. Mas, dito isto, eu por acaso até pensei mesmo, pensei num projeto que seria fazer um romance só com aquilo que eu via nos transportes. Porque acho que captar, começar a gravar aquilo que eu ouvia.
portanto, as conversas ao telefone, basicamente as conversas ao telefone, que são muito interessantes e que são bem importantes. E achei que era capaz de ser, e é possível ainda poder eventualmente concretizar isto. Não sei, um romance escrito só sobre os sons, as vozes da cidade, isso foi de facto algo que eu pensei, portanto, outras coisas têm tido um bocadinho, mas de facto não quero, e portanto não queria também introduzir uma tonalidade policial, não é? Mas devo confessar que há certos momentos em que não me sinto muito à vontade. Palavra de honra, confesso que há certas coisas, e talvez uma estrutura demasiado conservadora, portanto não sinto. Eu devo, aqui há muitos anos fui arguir uma tese de doutoramento e sempre vou para estas coisas visto sempre o fato cinzento, mas o ideal é preto. E passei, portanto, por parte de fato, tirei de fato, vesti-me não sei quantos, e cheguei à Universidade de Nova, quando é a altura de vestir a beca, olho para mim, tive um ataque de taquicardia no coração. Porque eu não estava de fato preto, estava com fratas escuro. Portanto, ou seja, o meu conservadorismo é de tal maneira endógeno, portanto, é qualquer coisa. Portanto, há certas coisas que eu confesso com as quais tenho alguma dificuldade em conviver, mas isso é um problema meu, portanto, é aquilo que dizia o Emerson, uma geração vai, outra geração vai, e eu cheguei, sei lá, vi, portanto, não, mas pronto. Mas, acima de tudo, eu não quis transmitir, não quero, porque acho que isso é que seria negativo, transmitir uma imagem bucólica deste espaço. E uma visão bucólica, não é isso que eu tenho, não é isso que eu tenho. Mas há coisas que são há cheiros. Eu não consigo o cheiro de passar junto à tentadora. Era a tentadora. E o cheiro que é acabados de fazer. Aquilo dentro. Eu outro dia estava no prédio. Estou em Caparico. O que é que se passa? Portanto, e são essas coisas, que são essas imagens, esses sítios para onde a gente vai, e que são, inclusive, os próprios cemitérios, que é um processo perfeitamente natural. A minha geração era uma geração em que os meninos iam aos funerais, se devia dir que era para enrijar e tal. A pessoa vai parar ao psiquiatra, mas isso não é. Mas, e, portanto, são espaços, os espaços ficam com toda a atenção também que isso pode significar. Mas é isso que faz o sentimento de pertença. E isso é que para mim é importante. Não pensar nisto numa abstração. Pensar nisto como um sentimento de pertença. Professor Mário Flá, foi um prazer ouvi-lo e revê-lo. E isso fez-me lembrar coisas inacabadas da minha vida. O que eu queria comentar acerca desta sua apresentação é que eu sinto claramente que temos todos os sentidos ali. Nós temos olhar, os cheiros, música, e isso, portanto, eu gostei muito de sentir isso. E também de que fizesse uma vinculação tanto pelo cinema como pelo teatro, ou seja, pela literatura. E temos aqui tudo cruzado, isto tudo se cruza. Nós estamos neste mundo e se repararmos, se fizermos várias leituras, vamos encontrar coisas comuns. E não é por acaso. A questão que eu queria falar é acerca da sensação de pertença no espaço. Como sabe, eu trabalhei sobre os índios e no espaço, sendo a sensação de pertença, tinha que ser o regresso ao espaço. Quando regressa a Lisboa, também regressa ao seu espaço. É exatamente isso. É exatamente isso. E foi de facto, e é aqui que é interessante a própria questão da Faculdade de Letras. É que a Faculdade de Letras fez com que eu nunca deixasse de estar em Lisboa. E com, de facto, de razões muito cruzadas também elas. Essa questão, por exemplo,
acompanhar o meu pai ao trabalho, por exemplo, ir com ele. E depois, enfim, conhecer aquela gente toda e ouvir aquelas histórias, etc. Depois, a partir de 74, eu fiz o chamado serviço cívico, mas, portanto, não estava sempre por aqui. E, portanto, eu lembro das primeiras pessoas, sei lá, um indivíduo que acabou por ser meu mestre na faculdade, um deles. O outro foi o João Almeida Flor. O outro foi, que eu estava a pensar no Camarão Magalhães, a primeira vez que vi o Camarão Magalhães foi num anfiteatro, numa daquelas sessões que toda a gente sabe. E eu não quero parecer que aquele homem que iria ter o papel que teve, portanto, na minha vida, mas eu nunca sei, é isso, Lisboa nunca sai. E inclusivamente, quando eu me afasto da faculdade e rumei para outros caminhos em termos de trabalho, e a faculdade ficou cá dentro. E acho que isto Freud divertia-se imenso, certamente, com isto. E passei a sonhar, era com isto, andava assim, volta do Campo Grande, era uma desgraça. Não eram propriamente sonhos góticos, mas de facto é muito interessante. A cidade nunca sai, e exatamente por causa disto também. E daí que seja muito difícil eu explicar qual é que é verbalizar a minha relação com a Faculdade de Letras. Porque mesmo quando eu não estava a trabalhar na faculdade, a gente costuma dizer, em relação a certos indivíduos que saíram de um determinado partido, dizem assim, eles saíram do partido, mas o partido não saiu dele. E neste caso, por concreto, dentro da altura sai da faculdade, mas a faculdade não saiu de mim. E, portanto, toda essa conexão é de facto, é algo de endógeno, que significa que eu bem menos, já não vou tão fundo como ia, porque à noite eu já não posso ir ver o que é que se faz em Lisboa, única e simplesmente porque assim, eu jantar a dormir. Eu não posso. Outro dia estava a Santana Lopes a falar na televisão e eu esta conferência para a minha mulher, assim, agora que estou a ver, não só somos os dois da mesma idade, nós temos anos em 56, mas o Pedro Santana Lopes estava assim a conversar e assim, lá sou eu. Portanto, daí que eu já evito ir a recitais à noite, concertos à noite, essas coisas à noite, tenho imensa vergonha porque tenho medo de adormecer, portanto, lamento, mas portanto, eu não tenho, obviamente, a experiência de Lisboa, o conhecimento de Lisboa, mas por exemplo, os mais novo têm. Não, é completamente diferente, portanto, já é uma coisa muito mais pontual. Mas isso é assim mesmo. E não tem aqui. O primeiro, agradeço imenso esta viagem fantástica no tempo e no espaço. E ao longo do seu conferência todo, e especialmente agora também com as perguntas, tenho uma pergunta que é um bocadinho essencial, que não sei se há uma resposta para já, mas estava a pensar que nesta situação do espaço e de convívio vivido em conjunto com outros no espaço, não só criou a sensação de pertencer, mas o próprio ser de pessoa. E também, baseado também na pergunta do Mário, começo a pensar, hoje em dia, com os jovens, com tantas experiências coletivas vivido online, como é que esta não só afeta essa sensação de pertencer a um sítio, mas também a construção do ser, porque realmente estava a pensar nos últimos anos, onde tenho mais atividade online, mais tem faltado estas atividades coletivas feitas juntamente com pessoas no lugar e acho que tem afetado o não, se não o meu ser, mas pelo menos a minha sensação de satisfação na vida. Estava a pensar nisso. É uma pergunta um bocadinho alargada. É uma pergunta que suscita necessariamente provavelmente uma reflexão para a qual eu não tenho capacidade.
É de facto uma questão demasiado problemática e ao mesmo tempo o tipo de resposta que nos pode dar, que nós podemos dar, pode ser a resposta ou como dizia o Salgado Zanha, do otimista idiota, ou então do pessimista. E de facto não é nada fácil. Eu parto sempre, e aqui uma vez mais a dimensão americana, parto sempre da dimensão pragmática. Em determinado momento, a Universidade Aberta, quando eu estava lá, em determinado momento a Universidade Aberta passa do ensino convencional até à altura para o ensino online. E eu naquela altura fiquei radicalmente deprimido. Mas radicalmente deprimido. E um dia tinha vindo à faculdade, não sei por que razão, encontro lá uma amiga minha de longa data, a Teresa Alves, e a Teresa Alves disse: Mário, fazes tanta falta aqui, não sei quanto. E eu disse assim: mas vocês convidem-me, eu venho dar aulas agora. E claro, portanto, a Teresa acolheu a ideia, o diretor da faculdade obviamente acolheu, porque nós era muito que ia trabalhar à borda, mas eu precisava daquilo, eu precisava do contacto com os alunos. E uma das coisas que comecei a fazer, na Universidade Aberta, eu de imediato criei um blog. Naquela altura tive que perguntar a um miúdo, que um rapaz que sabia qualquer coisa de informática, como é que se fazia um blog, não sei quanto, e começo a fazer um blog. Porquê? De facto, eu senti a necessidade dessa interação, dessa necessidade. E fico muito espantado quando depois de um semestre online, a reação dos alunos foi sempre: gostávamos imenso, porque foi sempre eram umas aulas tão dinâmicas. E eu fiquei, mas eu nunca os vi, eu não sei quem é que eles são, portanto, não. Aulas dinâmicas, não, era por causa que era a escrita. No fundo, eu estava sempre ligado à internet e eles não escreviam, eu dizia: muito engraçado e tal, e lá escrevendo. Portanto, e desenvolvi. E eu penso que essa pode haver uma dimensão de complementaridade. Pode haver uma dimensão de complementaridade. Mas o importante é também que nós fazemos com que isso seja um espaço relacional e não um espaço narcísico. Uma das coisas que qualquer pessoa, nós aqui já percebeu quando é o Facebook, coisas para os mais velhos, pronto, o Facebook, mas o que eu não consigo perceber é porque é que as pessoas estão-se a tirar fotografias aos pés. Só vejam pés, fotografias de pés. Pessoas que eu respeito até, se calhar nem respeito tanto, a partir daí tem que tirar fotografias aos pés. Na generalidade, desculpa que diga, mas geralmente é dos sítios mais feios que nós sempre, que tirar aos olhos, a qualquer coisa, às mãos, aos pés. Ora bem, desde que a gente faça disso um espaço relacional e não um espaço de mera projeção narcísica, isso não é fácil, mas é possível. E daí que eu, por exemplo, tenho continuado a integrar agora na faculdade, e os alunos, Moodle é um momento de trabalho cotidiano e é também uma ideia de ter sempre dentro da ideia de comunidade. Eu acentuo sempre isto. Isto é, de facto, uma forma de nós ampliarmos a nossa ideia de comunidade, enquanto a comunidade académica, a comunidade de turma, etc., podemos continuar a conversar para além destas horas que estamos aqui. Talvez haja algum caminho nesse sentido. O resto. Obrigado. Não querendo alongar, e agradecer também ao próprio professor Mário Alvar esta excelente conferência, queria fazer apenas uma pergunta, sabendo que não é no campo da futurologia, mas como é que um poeta perspectiva a enseada Helena daqui a algumas décadas? Obrigado. Eu posso para dizer que isso seria melhor perguntar ao poeta, não é? Que acho. Eu fiz parte de um centro de investigação que já desapareceu, que era o Centro de Estudos de Religiões e Culturas da Universidade Católica Portuguesa, e que era dirigido pelo então padre Valentim Mendonça. Eu estava na direção, a direção
era constituída de teólogos e a quase totalidade de padres, e havia uma pessoa de fora que era eu. Portanto, tinha sido convidado pelo padre Florentino. E uma vez estávamos a conversar, ele falou sobre a questão de Fátima, etc., e disse assim, nunca foi escrito um romance que pegasse mesmo na questão de Fátima. E estava a dizer aquilo, estava a olhar para mim, e eu disse, sim, tem toda a razão, mas não olhe para mim, porque eu não sou capaz de fazer uma coisa dessas. Portanto, essa questão coloca-se, acho que coloca. Eu tenho os livros que eu publiquei livros de poemas, publiquei romances. Os romances são basicamente sátiras, e eu por isso mesmo deixei de publicar, porque percebi que a partir de uma determinada altura a nossa realidade era muito mais satírica do que os romances que eu podia escrever. Um romance que eu comecei a escrever, que era a história de um professor universitário com 60 anos, que só via ele ao telefone. Portanto, ele estava a convidar pessoas para júris de concursos e de provas. E de vez em quando eu pegava naquilo e depois estava a escrever, começava a rir, a agarrar, e depois dizia à Ana Paula assim, vem cá ouvir isto. E ela ria-se muito também. Entretanto, isto teve uma interrupção, é quando eu saio da Universidade Aberta e volto para a faculdade, cheio de trabalho, eu nunca mais peguei um romance, até que um dia disse assim, como é que isto está? Fui ver outra vez, e depois percebi que a realidade tinha-me ultrapassado completamente, porque uma coisa que brincava era com um professor que tinha metido baixa porque tinha morrido o gato. Isto há 10 anos as pessoas começavam-se a rir, portanto ninguém metia baixa porque ninguém estava de luto por causa do gato. Hoje obviamente isto é a realidade, portanto o gato, o cão, o hamster, os guppies, isso é um luto permanente. De facto, e no meio de tudo isto, portanto, ou seja, tenho feito livros de ensaio e muitos mais, claro. E de facto, tenho feito traduções e ainda outro dia falava com o meu filho Mário por causa disso. Como é que eu olho em relação a estas coisas? Eu olho sempre muito sobre o lado do professor e do ensaísta. Sempre ao lado do professor e do ensaísta. E, aliás, eu não vou a coisas, coisas de escritores, isso assim. Não vou, não gosto, não tenho. Mas isto, quer dizer, não estou a criticar ninguém, isto é apenas eu assumo de facto que aquilo que está lá na minha identificação fiscal é professora. Portanto, é isso que eu sou. E o resto são coisas que eu gosto de fazer, e se aquilo der algum prazer às outras pessoas, melhor ainda. Portanto, não faço a mínima ideia. Obrigado. Se não dá alguém, se não há mais perguntas, eu agradeceria primeiro ao Sr. Professor neste fim de tarde interessantíssimo, as suas palavras e o que aprendemos, muito obrigado, e agradecia a todos também o que aprendemos uns com os outros e a vossa presença foi um dia enriquecedora. Obrigado por terem vindo e até o próximo.